Boa tarde, pessoal. Posso chamar de minha família, né? É um prazer muito grande eu ter sido convidado pelo IRGA para apresentar uma nova tecnologia de parabolização de arroz, que é extremamente interessante, porque ela é novidade. Eu sou Leandro Dallazen, eu trabalhei em pesquisas durante 35 anos, na Cientec, no lado do IRGA, trabalhei com o IRGA também, várias. E desenvolvi estudos de otimização de consumo de energia na indústria de parabolização de arroz. E a primeira que eu fiz foi aqui em Cachoeira, que era do engenho Treichel. A primeira unidade eu trabalhei para ver o consumo de energia. E também na Cientec eu trabalhei muito na parte de combustão de casca de arroz. A minha obra-prima é uma usina termoelétrica lá no Alegrete, Pileco, que é a única unidade que as cinzas valem mais do que a energia e o crédito de carbono. Mas como é que tudo começou? Eu fiz um estudo, uma patente, de um sistema de parabolização de arroz, que já caiu em domínio público, já caducou. E avaliando os problemas que ela teve, a Cientec não transferiu para ninguém. Cientec é o IPT, fechado aqui, era o tipo IPT. Então, essa tecnologia nova que eu apliquei, ganhei a patente agora, em 2026, ok? Por isso que eu estou apresentando, vocês são os primeiros a verem publicamente a patente, onde eu introduzo uma etapa de pré-gelatinização. Também aproveito o vapor de exaustão e posso produzir arroz de diferentes índices de gelatinização. Essa aqui é a grande vantagem também. Melhora a qualidade do arroz, maior homogeneidade do grau de gelatinização, maior controle operacional. E aqui a grande diferença é que pode ser a gelatinização do arroz superficial, parcial ou total. E ela é adaptável para qualquer varietal, incluído o arroz de sequeiro. Eu vou dar uma palestra em Minas Gerais, num seminário que vai ter curto sobre arroz das terras altas. A vantagem também, nós podemos trabalhar com pressões mais altas, podemos utilizar o vapor de reevaporação internamente autoclave, menor consumo de energia. Isso aqui é fundamental. E a autoclave ela tem capacidade variável. A autoclave tradicional, ela tem a entrada de arroz por cima, vapor por baixo. Isso faz com que haja a formação de caminhos preferenciais e uma gelatinização não homogênea. Esse é um processo, é o que mais está... 96% das indústrias usam esse processo. Então, para eles manterem uma qualidade, uma homogeneidade, eles aumentam muito o tempo de operação dentro da autoclave, ou seja, o consumo de vapor, energia. Esta patente aqui foi a que nós fizemos na Cientec. Foi patenteado o equipamento, e foi uma coisa engraçada, não sei se vocês conhecem sobre patentes, ou ela é patente de invenção, ou ela é modelo de utilidade. Patente de invenção é quando é uma coisa que não existe. Modelo de utilidade é uma adaptação. Então, nesse caso aqui, eles patentearam como patente de invenção. E sou eu o inventor. Que ela tem aqui, ó, ao contrário das outras, ela tem uma pré-mistura. O arroz cai aqui, ele é transportado com vapor para dentro da autoclave, onde continua a gelatinização.
Aqui, então, é onde o arroz desce, ele é transportado pelo vapor, ou seja, uma homogeneidade muito grande de troca de calor, de aquecimento para o arroz que passa. Todo o que sai daqui sai exatamente igual. Aqui, depois que ela entra na autoclave, o arroz desce junto com o vapor. E aqui ele se separa e o vapor sobe e vai embora. É dividido. Então, umas desvantagens. O arroz com casca, ou a própria casca de arroz, ela não tem aerodinâmica favorável a escoar numa corrente de ar ou de vapor. Então, exige uma velocidade muito alta de vapor. Isso significa um consumo alto de vapor. E outro problema é que, como ele tem velocidade alta, o arroz entra aqui na tangente e se acumula aqui. Esse é um problema. Esse é um problema, porque daí ele começa a cair somente a parte que fica superficial. Então, se tem esse problema, a homogeneidade é muito prejudicada. E é uma relação arroz-vapor muito elevada. Esta é a patente propriamente dita. O processo Dezen, da Lazen, o que eu tenho em comum com os arrozeiros é que eu produzo vinho. Então, temos problemas semelhantes. Mas o meu é pouquinho. Então, aqui o que eu fiz? Eu adicionei uma pré-gelatinização através de uma rosca helicoidal. Certo? Então, o arroz desce aqui, tem uma válvula rotativa, ele sobe e ao subir ele tem uma rosca helicoidal que está recebendo vapor, mas numa rotação baixa. Para quê? Para que todo o arroz receba a mesma quantidade. Ele entra e sai aqui embaixo. Esses são os dois aqui. Só que a grande vantagem também é que o vapor que sobra volta para o encharcador, que é a primeira etapa da produção de arroz. Então, reduz o tempo de processamento e aí diminui o consumo de vapor. Na realidade, esse equipamento, esse processo, ele pode ser considerado como, dentro da área de sustentabilidade, devido à redução do consumo de energia. Seguindo, essa redução do consumo de energia ocorre porque menor tempo de residência, aproveitamento do vapor residual para utilização no encharcamento, ou seja, esse vapor que vai sobrar, ele volta para o encharcamento. Então, reduz 30% do consumo de lenha, porque a maioria deles usa lenha. 30% de lenha numa unidade que produz 120 mil toneladas por mês, é bastante. Outra vantagem é que utiliza pressões de vapor mais altas e sai a pressão que as outras também saem. Só que ela tem uma grande vantagem, porque quando ela entra a 5 aqui, e aqui ela é despressurizada e sai a 0,5 aqui. Então, nesse momento, ocorre o que nós chamamos revaporação. Na indústria, nós chamamos isso de vapor flash. Então, esse vapor flash que revapora a água, diminui a umidade que sai com o arroz. Então, automaticamente, na secagem que vem depois desse transporte, consome menos energia. Então, seguindo. Outras vantagens. Possibilidade de produção de arroz parbolizado em 3 níveis.
superficialmente gelatinizado, já foi feito o teste, né? Quer dizer, eu fiz o teste quando eu trabalhava na Centec, agora eu não tenho equipamento para fazer, por isso que eu vou precisar de indústria que faça. Mantém cor e sabor do arroz, branco, mas exige um tempo maior de cozimento. Claro, todo o arroz parbolizado ele tem a superfície mais medianamente gelatinizado, totalmente gelatinizado. Todos os níveis garantem a homogeneidade dos grãos, alto rendimento de engenho, que é o índice de grãos inteiros após o beneficiamento, que é o branqueamento e o descascamento. Aqui, então, mostrando os equipamentos, aqui para o encharcador, sai daqui e vai para o encharcador, ou seja, ele aproveita todo o vapor colocado a mais. Aí a pergunta que poderia ser feita, por que se coloca o vapor a mais? Para ele manter a pressão, então tu tem que ter vapor a mais. E esse vapor a mais, ele pode ser reaproveitado. E eu posso aumentar, e aqui essa tubulação, ela é móvel. Ela sendo móvel, ela pode aumentar ou diminuir o tempo de residência internamente à autoclave. Okay? Então, é um processo inovador. A patente obtida, ela é do processo, não é do equipamento, então é um processo de parabolização de arroz. Então, para aplicar, tem que ser todo o processo, não é só o equipamento. E aí, grande público, mas o que ficou é top. Tá bom, gurizada? Era isso que eu tinha. Eu acredito que era uma boa... seria uma boa apresentação mais para industrial. Ok? E sigamos em frente. Agora eu vou lá para Minas, que é o arroz de sequeiro. Apresentar essa... Porque o arroz de sequeiro, ele é ruim. Ele é ruim, não é ruim, ele quebra muito. Então, se eu conseguir aumentar 30% o índice de grãos inteiros, eles vão ficar bem. E para o nosso arroz aqui, tem arroz aí que também tem que ser parbolizado para ter melhor qualidade. Claro. Ele é um pouco mais baixo. Porque como ocorre a revaporação, esse aqui, eu descobri isso estudando, claro, a minha área é industrial, eu sou um engenheiro industrial. Então, quando o vapor despressuriza, ele sobra calor, que é o calor latente, e esse calor latente, ele transforma aquela água que já ficou líquida em vapor e sai. Então, tu tira a água do arroz antes dele sair. Esse que é o, digamos, não. Quando ele sai do encharcador a 34, que é o que... A tira da lavoura, ele chega na indústria de parabolização com a umidade que ele sai da lavoura, 20, 24. No encharcador, ele fica na água para aumentar a umidade para 34. É a umidade que ele entra na autoclave. Ele entra aqui a 34. Tá? Aí, aqui tem umas vantagens técnicas muito interessantes, porque aqui tem um purgador de condensado, que vai entrar com água. Essa água vai entrar. Então, para ela não subir com a rosca, a água desce e tem um purgador que tira essa água. Então, já elimina um pouco de água aqui. Entende? Porque aqui, nesse caminho, também é gerado água, porque tu transforma calor total, calor latente em condensado. Aí ele desce com bastante água
ele tem, não tem o direcionamento. Aqui ele é meio... eu aponto com a minha mão, mas ele vai para o outro. Aqui tem o grande... aqui o arroz, quando desce, ele tem defletores, que é exatamente para o arroz ter o contato. Então, tu passa para um lado, passa para o outro, desce aqui, e aqui tu pode aumentar o tempo que tu quer que o arroz fique em contato com o vapor, botando para cima essa coifa. Isso aqui é um chapéu chinês invertido. Então, entra aqui, aí sai com uma umidade mais baixa do que os tradicionais. E aí ele vai para a esteira, e daí vai para o primeiro secador. O primeiro secador, ele seca a água superficial, mas é energia. Então, quanto menos água superficial entrar no secador, maior eficiência do processo. Então, se tivesse que fazer uma avaliação, ele é um processo ecologicamente mais adequado do que os outros. E homogêneo. E permite com que o produtor de arroz produza o nível que ele quiser de arroz. Simplesmente mudando o tempo que fique lá dentro. Essa aqui é a... tem que botar esse equipamento. Tem que botar, não tem como fazer. Entende? Não tem, é outro equipamento. É outro equipamento. Porque aquele... Deixa eu ver se nós conseguimos voltar. Queria mostrar aqui, ó. Opa. Por que eu não consigo... tá. Esse equipamento é que existe. Todos eles usam isso. O que acontece com ele? A entrada do encharcador é aqui, é por aqui. Então, tu tem uma parcela de vapor que já vai subir. Vai aumentar a umidade que desce para o autoclave. Ok? Aí ele desce com mais umidade. Por quê? Porque aqui tem um silo de consumo que recebe o calor do encharcador. E ele desce, e o vapor sobe, então sempre tem que ter vapor a mais para ter a pressão. Por isso que se trabalha com pressão baixa aqui. Naquele caso eu despressurizo, posso entrar com 5 e sair com 0,5. E aqui não, aqui eu tenho que estar sempre uma pressão baixa. Porque pode ocorrer abrir a casca. Naquele lá não tem como ocorrer aquilo, porque eu controlo. Eu controlo na rosca, certo? E controlo também no nível de tempo de contato. Não. Tu vê que a minha... Essa é a patente que eu tinha. Essa é a nova. Ó, tu vê que saiu agora, o mês passado, a publicação. Então, em termos de NPI, como já saiu a publicação, eu posso divulgar. Então, aqui os fabricantes é que têm que se interessarem, né? No IRGA, eu não vou conseguir botar um equipamento lá. Entende? Porque o IRGA, ele não tem essa... Embora eu tenha trabalhado lá no IRGA com eles para fazer irrigação, como antigamente, locomóvel. Aqui eu trabalhei com o Alfredo Tracher, o primeiro que teve aqui. Enfim, mais pergunta? Sim, mais. Tem que fazer tudo novo. Não, o encharcador não. Tá, o encharcador. Só essa parte de parabolização. Não, eu não tenho ainda isso.
Eu posso até levantar, porque eu sei quanto eu vou gastar de aço inox. Entende? Na patente, quando a gente faz a patente, quem ler a patente tem que poder reproduzir o que está escrito na patente. Então, lá tem as dimensões da válvula. Aqui tem uma coisa interessante, que a minha experiência é energia, conservação, otimização. Aqui tem uma coisa interessante. Sempre, essas válvulas, elas têm que ser estanques ao vapor, certo? E a minha rosca helicoidal, ela tem passo diferente. Aqui ela é bem juntinha. O espaço entre ela é muito pequeno. Para quê? Para que ela iniba a descida do vapor para cá, para proteger essa válvula. O que desce é a água. Certo? A água não tem problema de descer. O que mais? Agradeço a presença da minha família, que veio me prestigiar. Não, isso não. Ok, gurizada, mas eu agradeço o Irga, né, que me convidou para isso. Né, não temos. E vou lá para as terras altas, lá para. O nosso amigo anterior ele falou sobre networking. Eu tenho um network com 10.600 pessoas, que são meus ex-alunos. Eles é que me arranjam problemas de engenharia ou de arquitetura. E para 10.600 é arquitetura. Eu dei 43 anos aula. Não, tá bem. Esse é teu network futuro. Eu